Vamos falar de retorno agora? Vamos, opa! Como medir o retorno sobre investimento em ações de marketing digital? Opa. Então, aí... Você falou dele lá no início, né? Desse ROI, né? Então, assim, o ROI é um dos principais, principais fatores que você deve analisar no marketing digital, mas também no negócio. Ou seja, no marketing normal, isso no seu negócio. Então, se eu investi 1.000 e recuperei 1.010 e falo, pô, tem que pagar um imposto ainda aqui em cima, ferrou, você está no prejuízo. Então, assim, o primeiro ponto que você tem que avaliar é, tudo que você faz, você deveria fazer um cálculo para entender se está fazendo sentido ou não. Cada coisa tem um tempo. Então, por exemplo, às vezes você faz um trabalho de SEO, demora de 3 a 6 meses para dar resultado. Às vezes você faz anúncio, é imediato, ou seja, você pode mensurar no mês. Entendendo? Sim. Então, você tem que entender todas essas ações que você está fazendo no ambiente digital para poder contabilizar. E avaliar, né? Mas, de maneira geral, você tem que falar o seguinte, como que você vai calcular o ROI dessas ações? Vamos supor que seja no Google Ads. Você fala, ó, investir, sei lá, R$2.000 nesse mês, aí eu tive 100 leads, ou seja, 100 pessoas entraram em contato, vamos supor que o contato no seu site seja o WhatsApp. E aí tive 100 leads, 100 pacientes me entraram em contato questionando. O que você tem que entender é que esses 100 leads, eles não te dão nenhuma taxa de retorno. O que te dá uma taxa de retorno é você ver dos 100 leads, quantos que efetivamente viraram pacientes. E quantos que acabaram pagando ou não, e quantos que, às vezes, dependendo da sua situação, fizeram um trabalho ali de fazer uma operação com você, por exemplo. Que é um outro tipo de negócio que você oferece ali, dependendo do médico e do contexto. Tá? Mas, ou seja, esse cálculo é importantíssimo, porque você tem que avaliar, olha, a cada R$2.000 que eu invisto, eu consigo, sei lá, 20.000 em consultas. Beleza. Pô. Porque você vai pegar 20.000 em consultas e falar assim, ó, tem o custo fixo, tem o custo X, Y, Z. Você tem que conhecer do seu negócio, tirar tudo e falar, ó, está fazendo sentido. Entendi. Legal. O que vai acontecer, e aí é uma coisa, lógico, você tem o outro lado que é muito simples, que é investir 2.000, veio 2 consultas aqui, minha consulta é R$300, não pagou nem as 2, eu estou no prejuízo. Sim. Mas aí tem um ponto relevante, que cada negócio é diferente. Se você é um dermatologista e a pessoa que foi lá fechou um tratamento, tipo, não é a consulta que ela está pagando, ela está pagando um tratamento a longo prazo. Sim. Então, você tem que calcular uma média de quanto que esse paciente te trouxe ao longo desse período. Ou seja, ele vê aqui, ele vai R$300, só que ele costuma fazer, sei lá, 12 visitas aqui até concluir o tratamento. Então, peraí, talvez esses 2 já estejam fazendo sentido, eu estou ganhando dinheiro com isso. Então, esse é um dos principais pontos, mas como que você consegue isso? Tendo os dados. E é importante não só você ter os dados das ferramentas, né? E se você tiver uma agência, a agência vai te passar os dados. Se você estiver fazendo, você tem que encontrar esses dados, mas é super fácil, quase todas as ferramentas mostram isso. Mas você tem que associar com os dados finais. Então, se você é um consultório menor, provavelmente você não vai ter automatização, você não vai ter uma agência. Como que você vai ver o resultado final? Muitas vezes a secretária batendo ali, falando, olha, dos 10 contatos que vieram no WhatsApp, eu consegui fechar um essa semana. Aí na outra, ó, dos 10 contatos, eu fechei 2. Então, esses são pontos importantes. Lembrando que às vezes o paciente não fecha de primeira, e aí você vai ter que ter o bom senso de entender dentro do seu negócio o quanto que você pode atuar com relacionamento nesse WhatsApp para fazer o paciente fechar. Porque não é só questão de o cara fecha ou não fecha. Às vezes a pessoa manda o WhatsApp, pergunta, você não conseguiu responder na hora, respondeu num outro horário, o paciente ainda quer ir, mas se ele já surgiu 10 coisas na frente, ele esqueceu daquilo. É verdade. Então, você tem que saber fazer esse trabalho de relacionamento, que é o que a gente chama muitas vezes ali de melhorar a taxa de conversão. Ou seja, a pessoa que entrou em contato com você, ou até no seu site, né, em várias ferramentas, como que eu melhoro a taxa de conversão final? Ou seja, como que eu consigo fazer com que as mesmas 10 pessoas que entraram em contato comigo, em vez de uma, fechar 3 e assim por diante. Perfeito.